Boa tarde, telespectadores do Jornal da Cidade. Boa tarde, Jean. Começa hoje aqui no Jornal da Cidade o quadro Polícia e Sociedade. Hoje estou recebendo aqui o soldado Douglas, que vai explicar um pouco mais aí sobre as bicicletas elétricas e sobre as dúvidas que a sociedade tem. Olha só, soldado Douglas, o Marco Antônio do bairro Cachoeira perguntou como ficam as novas leis para a condução das bicicletas elétricas. Minha mãe quer comprar uma e pergunta se tem que ter alguma licença. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Nós temos que, quando for falar em bicicleta elétrica, nós temos que falar das resoluções do CONTRAN, que é o órgão que regulamenta as questões de trânsito em todo o Brasil. Temos a resolução 315, que regulamenta os ciclos elétricos. O que são ciclos elétricos? São veículos elétricos, né? Pode ser de duas e três rodas, né? Providos de um motor elétrico, né? De mais de 350 watts, já contém acelerador manual, né, e velocidade acima de 25 km por hora, ok? As bicicletas elétricas, né, o nome que o pessoal popularmente deu para a maioria dessas bicicletas, os ciclos, né, que existem em nossa cidade, são veículos, né, dotados de motor elétrico, né, até 350 watts, né, não são providos de acelerador manual, e também não pode ultrapassar a velocidade máxima de 25 km por hora. Então, para ficar bem esclarecida a questão da diferença de ciclo elétrico e bicicleta, é a questão, né, da velocidade do acelerador manual e da potência do motor. Então, quando a pessoa ela for comprar, né, ela verifica esses três quesitos, né, para saber se é um ciclo ou se é uma bicicleta. Se ela for um ciclo, ela vai necessitar, né, de ACC, né, uma autorização para a condução de ciclomotores, né, e também vai precisar, né, de emplacamento, né, pagar os devidos tributos, né, capacete, todos os equipamentos aí de segurança. Outra pergunta aqui, ó. Sou a Maria José, moro em Paracatu e ouvi dizer que será obrigatório aí o uso de capacete ao conduzir as bicicletas motorizadas. Já era meio obrigatório, não é isso? Sim, a própria resolução 315, ela traz lá os itens, né, obrigatórios, né, nos ciclos elétricos, tanto retrovisor, né, o uso do capacete, né, então ele é obrigatório nos usos dos ciclos elétricos. Outra pergunta aqui, soldado Douglas. Boa tarde, soldado Douglas. Estou vendo o jornal agora e queria saber sobre a velocidade permitida aí para as bicicletas motorizadas. É o Gustavo Cunha do Primavera que pergunta. Sim, aí nós vamos entrar na diferença entre o ciclo e a bicicleta, né? O ciclo elétrico ele pode atingir uma velocidade máxima de 50 km por hora. Já as bicicletas elétricas, as bicicletas, né, dotadas de motor auxiliar elétrico, elas podem atingir velocidade máxima de 25 km por hora, ok? Outra pergunta boa tarde, Ian, e boa tarde a todos da polícia. Minha preocupação é com os adolescentes e as crianças, que não respeitam aí os semáforos e correm aí com as bicicletas elétricas, não respeitam, e como ele pratica a direção defensiva e anda devagar em seu carro, o pior não aconteceu por 2 vezes. Há 15 dias estava parado no sinal e em uma esquina um adolescente de mais ou menos 14 anos veio com tudo e bateu em seu carro parado. Até pensei que ele havia se machucado gravemente, pois falava ao celular e não respeitou sinalização alguma. Já na última sexta estava na Governador Valadares, descendo quando o sinal abriu, eu segui e uma garota criança passou no sinal fechado e se não tivesse devagar, não teria parado. Ele não tem limite, nada está se fazendo. Acredito que seria bom não esperar uma pessoa morrer e alguém fazer algo, não é isso? Infelizmente, aí, igual ele falou que esperaram a pessoa e já teve óbitos, né, em detrimento da condução dos ciclos, né, e fica importante o posicionamento dele. Por quê? O ciclo não pode ser conduzido por menores de 18 anos e inabilitados. Então, essa é a primeira questão, né? E obedecer sempre as sinalizações de trânsito, igual semáforo, sentido de tráfego, né? Não trafegar nas calçadas, né? Isso é bastante importante. Então, o próprio condutor de veículos, né, os 4 rodas e 2 rodas, né, eles têm que ter essa consciência de que muitas pessoas não praticam essa direção defensiva, né? Então, é uma participação de toda uma comunidade ali do trânsito, né, para que não haja, né, acidentes, né, e acidentes fatais. Soldado, com todo respeito às leis, ela acredita que deveria ter idade mínima para dirigir a bicicleta elétrica. E por que não obrigar ao condutor a fazer um curso de legislação?
não atrapalha em nada, pelo contrário, iria colaborar no trânsito. Afinal, a culpa é de todos e não dos motoristas, como a imprensa fala. Realmente, para a condução dos cicloelétricos, necessita, né, a parte legislativa e a parte prática, né, para a condução dos mesmos. Então, fica aí o alerta para todos, né, que não muito distante agora, será, né, através de um consenso público e da Polícia Militar, né, vai ser geradas as fiscalizações nos ciclos elétricos, né, não só nos ciclos elétricos, mas também nos ciclos motores, né. Tem muitas bicicletas normais que o pessoal estão adaptando motores, né, nessas bicicletas. E nesse caso, elas se enquadram em ciclomotores e são fiscalizadas conforme as resoluções, né, do CONTRAN. Eu queria deixar como se diz, um alerta a todos, né, para que sempre respeitem a sinalização de trânsito aqui, principalmente no centro da cidade. Nós temos um tráfego de veículos muito grande, né, e isso causa um certo incômodo, né. Muitas pessoas alegam que não tem locais para estacionar, né, e estacionam em fila dupla, né, falam ao celular, e isso, todas essas infrações que acontecem, elas podem causar um acidente de trânsito, né. Geralmente, quase todo acidente de trânsito é causado por uma infração de trânsito. Então, as pessoas se alertarem, né, se fiscalizarem, conversar com seus parentes, para que, né, se conscientize com o nosso trânsito, porque já é um pouco caótico, né? Então a gente precisa, né, de criar essas políticas, né, de vizinhança, né, conversar com os filhos para já educar de pequeno, para que haja essa consciência no trânsito e que não cause acidentes e nem tumultos no trânsito. Aí é o Soldado Douglas esclarecendo aí as dúvidas da sociedade. Quero agradecer a sua presença, Soldado Douglas. Esse quadro aqui é o Polícia e Sociedade. É com você, Jean.